Vamos começar a nossa prática. E hoje a gente vai estar lá no capítulo 10. A gente vai ler a primeira página e só duas linhazinhas do outro. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão da ideia de construção de mundo. Não se aprofunda tanto, mas é só para a gente também perceber assim que o yoga, a filosofia, né, o como ela vai abrangendo muitas e muitas coisas, né? Então, ele não vê o mundo apenas como o que a gente vê, né, mas pelo que a gente sente. E tem uma coisa interessante também, que até um professor lá do curso, né, o Caio, ele traz essa pergunta assim, quando a gente fala sobre a mente, que é muito interessante, né? Porque quando a gente se pergunta o que que é a mente, às vezes a gente acha que a mente é o cérebro, né? É o cérebro, o cerebelo, é o sistema nervoso. A gente acha que está tudo aqui na cabeça, né? E aí, quando a gente começa a entrar em reflexão, a gente começa a perceber que mente, o cérebro, na verdade, ele só existe porque existem essas trocas. Existe essa informação que sai e essa informação que entra, né? A gente fala que é a informação aferente e eferente, é aquilo que sai, aquilo que entra. Então, a mente, ela não é aquilo que está aqui, é aquilo que está em todas as partes do nosso corpo. Então, é o que você sente na sua pele, é o que você sente no gosto do seu paladar, é aquilo que você ouve, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, eles são formados por aquilo que a gente absorve e por aquilo que a gente também exala, né? Então, essa troca de informações, ela vai construindo a nossa mente. Então, não é apenas o pensar, o matutar, mas toda essa forma de pensar, ela veio mediante a uma informação, né? E essa informação, desde lá do começo, né? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, as informações, elas são através do externo, né? É a mãe que se contrai, é a mãe que chora, né? Quando a gente fala muito sobre essa psicologia que vem, né, do útero, a gente fala muito sobre isso, né? As informações que a mãe passa para o bebê, né? Ali ele não tá pensando, né? Vocês conseguem entender? Não é um pensamento, mas é uma sensação de aperto. E depois que nasce, ele começa a ser o que ele começa a sentir. Ele começa a perceber o mundo. É o olho no olho, é o toque na pele, e aí a gente vai construindo, né, a nossa mente. Então vamos lá. E aí ele fala assim: o Yoga segue os ensinamentos de Sankhya, que divide o universo em duas categorias, Purusha e Prakriti. Purusha é aquela parte de nós capaz de percepção e visão real das coisas, que é o que a gente vem falando nas últimas práticas. Não está sujeita a mudanças, ou seja, né, o Purusha é aquele que é puro, limpo, que é a parte de nós que vê todas as coisas e não tem como mudar. Ao contrário, Prakriti está sujeita a constantes mudanças e abrange toda a matéria, até mesmo nossa mente, pensamento, sentimentos e memórias. Prakriti é a matéria, é o nosso corpo. Por isso que ele fala, está sujeito a constante mudança. Então, o nosso corpo, ele vai mudando, né? Desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre. Assim também como as nossas emoções e os nossos sentimentos, que mudam, né? Ontem mesmo eu estava pensando assim, conversando com um amigo, e aí ele falou assim: Ah, mas há um ano atrás você não sei o quê. Eu falei, gente, aí eu pensei, mas quanta coisa pode mudar em um ano, né? O como você muda em um ano. E também essa possibilidade de eu querer uma coisa ontem e não querer mais, né?
e a gente ter essa possibilidade de mudança. E aí ele fala isso, né? Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, eles são parte de Prakriti, né? Porque não é Purusha. Então ele está sujeito a mudanças. Conseguem perceber isso? Então, isso traz para a gente até um certo conforto, né? Que aquela dor, aquele desconforto, aquela sensação de dukkha, que era uma sensação de aprisionamento, ela pode mudar. Então, isso é uma sensação de, poxa, isso aqui não é eterno, né? Aquela palavra que a gente odeia ouvir quando a gente está passando por situações difíceis, vai passar, né? Porque é isso, né? Quando a gente está passando por uma coisa, a gente ouve, vai passar, parece que a gente quer matar a pessoa, né? Porque não é isso que a gente quer ouvir. Mas é bem isso que acontece, porque vai mudar, né? A situação vai mudar, a não ser que você não se coloque numa posição para que aquilo mude, né? E aí ele continua. Toda prakriti pode ser vista ou percebida pelo Purusha. E aí ele dá uma observação aqui, né? O Yoga Sutra usa outros termos. Drashti para Purusha e Drisya para aquilo que é visto. Tudo que cai na esfera de Prakriti tem uma fonte comum, chamada Pradana, uma palavra que se refere à matéria original do qual todas as coisas são formadas, a nascente de onde toda a vida flui. No começo, não havia conexão nenhuma entre Pradana e Purusha, mas então eles se uniram e germinaram como uma semente. Essa semente é Prakriti. Todo o mundo material cresceu dessa semente. Olha que bonito, né? Como se realmente houvesse um espírito e uma matéria, né? E esse espírito realmente se unisse numa semente para se formar quem somos. Então, somos parte matéria, somos parte espírito, somos esse sutil, essa coisa que a gente não consegue perceber, que não consegue palpar, e somos também matéria, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser expressado, né? E aí ele continua. Primeiro veio Mahat, o grande princípio. De Mahat veio Ahankara, a noção de eu. De Ahankara veio Manas, a força por trás dos sentidos. E aí Manas ele vem com essa ideia de mente também, tá? E a partir daí vieram chamados Tanmatras e Indrias. Tanmatra refere-se ao som, ao toque, à forma, o gosto e o cheiro dos objetos materiais. Indria, os 11 sentidos, incluem todas as atividades mentais. Os nossos sentidos de percepção passiva, como audição, tato, visão, paladar e olfato. Então, o Tanmatra, ele não é o sentido, ele é o que está por trás do sentido. Então, é o som, é o gosto, é a sensação, é a forma, é o cheiro. Conseguem perceber? Não é o sentido em si, mas é aquilo que é percebido, né? Tururu, onde que ele está? E Indriya, os 11, ele coloca como 11 sentidos, né? Que vai incluir atividade mental, percepção passiva, como audição, tato, visão, paladar, olfato, atividades de fala, habilidade manual, locomoção, evacuação e procriação. Então, percebem como eu estava lendo aqui e observando o como eles conseguem também colocar coisas que a gente geralmente não vê, né, na nossa ciência, por exemplo, os sentidos, né? A evacuação como uma outra forma de pensar sobre, né? A própria procriação estaria dentro, tá dentro do tato, mas não está dentro do tato, é outra coisa, né? Então eles também conseguem trazer um pouco mais de sentido para outras coisas, né?
E aí ele coloca, dos Tâmatres vieram os Butas, os cinco elementos, espaço, ar, fogo, água e terra, que a gente já falou também aqui na comunidade. E aí ele fala, o que eu acabei de escrever é um brevíssimo resumo da teoria do yoga sobre evolução. O mundo, como vemos, é uma combinação desses aspectos, interagindo constantemente uns com os outros. Tudo o que acontece no mundo nos influencia, e o que acontece dentro de nós, por sua vez, tem influência no nosso relacionamento com o mundo externo. E aqui esse fechamento, né, para mim, ele fala muito, e realmente muita, como a gente começou a aula, né, falando que a mente, ela não é apenas aquilo que a gente pensa, mas é tudo o que acontece dentro de nós, é tudo aquilo que acontece fora que influencia o que está dentro. E o que está dentro influencia o nosso relacionamento com esse mundo externo. Então, a nossa mente ela não pode ser considerada com apenas a minha forma de pensar, né? Mas como, em que base está a nossa forma de pensar, né? A minha forma de pensar está baseada no que o externo me influencia e como eu influencio o externo. E se isso pudesse ser modificado, né? E se isso pudesse ser transformado de alguma maneira. E se fosse colocado em outro lugar, em outra comunidade, em outro país, em outro estado, né? Seriam as outras formas de pensar, eu teria uma outra mente, né? Então, vale muito a pena a nossa reflexão do quanto nós não somos estáticos e estáveis, né? Ou como somos instáveis. A gente está aqui com as meninas, uma está no frio de 18 graus, né? Frio, né? Quem mora no frio fala que tá calor, né? E a gente tá no calor e as percepções estão diferentes, né? Então, assim, somos pessoas, entre aspas, parecidas, mas tão diferentes em situações diferentes, né? Então, é observar sobre isso, tá bom? Então, essa vai ser a reflexão da nossa semana. Então, vai refletindo e pensando sobre como a prática de hoje pode se estabelecer para você como um sankalpa. Então, a gente vai fazer uma prática, percebendo um pouco o nosso corpo, observando como essa mente pode, essa mente que não é apenas mente, né? Como ela pode influenciar em todo o nosso dia, em todas as nossas relações. Vai fechando seus olhos. Inspire, solta. Estabelecendo seu sankalpa.
Duas mãos à frente do peito. Já os dois entoamos o mantra Om para dar início à nossa prática. Vai inspirando. Coloca as mãos lá atrás da nuca. Olha lá para o alto. Expande o peito. Solta o ar quente no peito. Enrola o corpo lá atrás. Inspira, abre. Exala só. Inspira, abre. Exala, solta. Fazendo movimentos circulares. Enrolou e abriu. Enrola e abre. Enrola e abre. Trazendo as mãos atrás do peito, cruza as mãos atrás do corpo, aliás. Estica bem o peito à frente. Traz o queixo do peito, leva a cabeça em direção ao chão. Sobe as mãos. E volta. Faz um grande abraço em você mesmo. E faz os movimentos como se você pudesse sentir a expansão do seu corpo. Sentindo o alongamento das costas, das costelas. Sente esse abraço. Começa a mexer os seus ombros. Virar o pescoço para um lado, para o outro. Vai percebendo. Vai parar na cabeça. Faz um movimento com a sua língua dentro da sua boca. Passando a língua na frente dos seus dentes, na parte de cima e na parte de trás, de baixo. Então faça um movimento com a sua língua, sentindo, né, a sua cárie dentária. Você estava girando para um lado, a sua língua gira para o outro lado.
Traz a sua língua bem para fora e depois recolhe ela e leva ela lá no palato mole, lá atrás, no céu da sua boca. De novo. Para fora e para dentro. Relaxa a boca. Faz um leve movimento de massagem na sua bochecha. Sente como mover a língua causa um certo estranhamento e até um cansaçozinho. Com os olhos abertos, a gente vai passar o nosso olhar para um lado e para o outro. Então você vai olhar bem fixo com a cabeça parada para o lado direito, depois para cima, olhando para o lado esquerdo, cabeça parada, depois para baixo, devagar, sem correr. Lado direito, para cima, lado esquerdo, para baixo. E agora para o outro lado. Olhei para o lado esquerdo, para cima, lado direito, para baixo. Fazendo a última vez, olhando para o lado esquerdo, para cima, lado direito, para baixo. Feche os olhos. Faz também aqui, ó, uma leve palpação na região dos olhos. Percebe se teve também um certo cansaço. Lembra que tudo isso usa musculatura, né? Expira. Traz as mãos sobre os joelhos, empurrando mesmo o joelho para baixo. Traz o queixo em direção ao peito, solta o ar. Umbigo nas costas. Ativa períneo. Lá embaixo, musculatura do sexo. Respira por 5 vezes. Tenta dissociar a contração do abdômen com a sua respiração. Mantenha o abdômen contraído e respira só por cima. Inspira e volta. Passa para 4 apoios. Já entra com os cotovelos no chão. Trazendo o ombro para cima e para baixo. Vai sentindo a região dos ombros. E os braços esticados lá na frente. Apoia só a testa no chão.
Fica bem. Puxa o umbigo para dentro. Devagar, desenrola até entrar na postura da esfinge. Continua aqui o movimento dos seus ombros. E deita completamente. Deitei. Vou puxar o meu pé direito lá no bumbum. Respira. Troca. Puxa o esquerdo no bumbum. Puxa as duas juntas. Tenta alinhar o pescoço agora, apoia o queixo. Relaxa as mãos. A mão do lado do peito. Vou me empurrar e vou lá atrás. Vai lá atrás na postura da criança. Vou caminhando com as mãos para trás, fazendo meia ponta nos pés lá atrás. Isso. Deixe os dedos dos pés se alongarem lá atrás. Puxa o umbigo para dentro. Vai deixando alongamento lá nos dedinhos dos pés. Balança um pouquinho, vai sentindo. E a gente vai lá para trás agora, ó. Então, eu tô na meia ponta, os dedinhos alongando. Eu vou para trás e vou voltar. Então, eu vou fazer um movimento de vai e volta. Alonga lá, tendão de Aquiles, calcanhar em direção ao chão. Volta. São 5. Alonga lá embaixo. E volta. Alonga lá embaixo, leva o calcanhar em direção ao solo e volta. Na última vai fica. Tentando alongar e pesar o calcanhar em direção ao chão. Mão no solo, vou me empurrar para subir. Abraça os seus cotovelos e balança para um lado e para o outro. Balança, balança. E vai subindo, devagar. Deixa os pés bem firmes no chão. Dá uma leve batidinha nos seus ombros. Vai trazendo consciência e despertar para o seu corpo. Faz agora um formato de massagem. Massageia lá os seus ombros. E depois o outro lado.
Vai trazendo esse apertão para os seus braços. Olha o que você precisa hoje. Você precisa de um toque mais suave ou você precisa de um pouco mais de pressão? Ou experimenta um pouco dos dois, vê o que o seu corpo precisa mais hoje. Pressão ou suavidade? Vai trazendo essa sensação para o seu tronco, as suas pernas, baixo do joelho. Panturrilha pode dar uns soquinhos, vai despertando. Isso. Pernas levemente mais afastadas, pode afastar no tapete. Solta o quadril. Para trás e para frente. Girando. Vai percebendo o movimento. Com a sensação por trás. Experimenta contrair ou relaxar o esfíncter. Vê a diferença que isso causa no seu corpo. Um lado pro outro. Vai soltando devagar o corpo lá embaixo. Dá uma balançada. Escolhe um lado, fica mais pro lado um pouquinho. Vai pro outro lado. Volta ao meio. Apoie suas mãos no chão. Se precisar, pode dobrar o joelho um pouquinho. Afaste um pouquinho mais os seus pés se eles estão muito juntos. E a gente vai dobrar um joelho e esticar o outro. Deixa soltar. Dobra um joelho, estica o outro. Convido novamente a perceber os seus esfíncteres do atrelado sexo do ânus. Contrai ou relaxa. Observa como ele está agora. Se está contraído, relaxa. Está solto demais, contrai. Observa. Projeta tudo para o seu lado direito, ou seja, dobra o seu lado direito, estica o esquerdo. E depois vai para o esquerdo. Dobra a perna esquerda e estica a direita. Solta ainda mais o corpo. Se conseguir, cotovelo lá embaixo no chão, deixa pesar.
Respira. Empina bem o bumbum. Vai respirando, vai virando para o seu lado direito, joelho no chão esquerdo. Traz um movimento mais balançado, balança para cima e para baixo. Vai apoiando a sua mão direita em cima do seu joelho direito. Continua balançando, olhando lá por cima do cotovelo agora. Vai deixando soltar. Vai retornando. E a gente vai fazer um movimento para trás e para frente, ó. Devagar. Joga o peso para trás. Vou lá na frente. Joga o peso para trás. Vou lá na frente. Quando você jogar o peso para trás, experimenta o pé de trás, traz um pouquinho para dentro, faz uma paninha do seu glúteo e desce. E vai. E volta. Vai. E volta. E tenta agora. A próxima vez que você for, vai e senta. E desfaz o pé de baixo. Já vai sentar praticamente com o pé pertinho da virilha, vai lá na frente. Solta o corpo. Respira reto. Vai voltando devagar. Passa com a apoio esquerdo na frente. Primeiro só balança a esquerda. Balança o lado esquerdo, sente a virilha. Começa a trazer a mão por cima do ombro. E soltando. E a gente vai fazer um movimento de vai e volta. Vai e volta. Vai e volta.
Na próxima a gente vai, senta e mergulha. Traz o pé direito lá na coxa esquerda e avança. Inspira, volta. Estiquei as duas pernas, postura do peixe. Abre bem o peito, puxa a energia lá para cima. Pula no céu da boca. Volta devagar. Deita tudo. Traz os pés apontando lá para cima. Solta o tornozelo. Para um lado, para o outro. Girando as mãos. Dá uma soltada e a gente vai fazer com o som. Vai fazer um ar enquanto chacoalha, tá bom? Então pode chacoalhar da forma que você quiser, mais mão, mais perna, só braço. A gente vai fazer 5 vezes esse ar, ok? Inspira. Inspira. Inspira forte, solta. Inspira e solta por último. E devagar, vai soltando seu corpo, deixando pesar. E a gente vai entrar no nosso Shavasana. Vai relaxando pontinho por pontinho do seu corpo.
Inspira profundo. Vai despertando os dedos dos pés, das mãos devagar. Expedição do seu corpo. Movendo. E aos pouquinhos a gente vai se levantando. Os nossos olhos fechados. Vai se percebendo. Respira. As duas mãos à frente do peito. A gente faz os nossos agradecimentos pessoais. Tenhamos um dia de paz, um dia de amor. Sejamos fortalecidos no nosso corpo, mente e espírito. Deus nos guarde, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Namastê. Todos bem? Sim, tudo bem. Tudo Nossa, que bem. agradeço.